fala da Páscoa, o que você lembra? Todo mundo vai lembrar de ovo de Páscoa bombom. Eu não sou diferente. E quando fala da Páscoa relacionada à Bíblia, o que você lembra? É o nascimento de Cristo, é isso mesmo? Eu não sei, fala aí. Tá, fala então, Juninho. Depois quando eu começar a explicar, não vai me interromper. O ovo de Páscoa, essas coisas, é o governo que faz assim, tipo, meio que tipo, pra ser uma data que as pessoas ganham esse tipo de presente, assim. Uma data comercial. Só que a Páscoa de verdade, a gente tem que comemorar a ressurreição de Jesus. Né? Então vamos lá. Primeiro que essa parte aí de chocolate, de ovo, né? Ela não tem nada a ver com a Bíblia, né? Não tem nada a ver com a história de Jesus. E na verdade ela vem de outras culturas, né? Até mesmo de adoração para outros deuses. A questão da origem do ovo de chocolate é isso, né? Se você for pesquisar, tem deusas, né? Que eram deusas da natureza, e aí colocavam-se os ovos para adorar ela, né? Fazer esses ovos de chocolate, enfim. E aí acabou que misturou tudo, né? E como o Juninho falou, virou uma data comercial. Então, se fala em Páscoa, o pessoal lembra de coelho da Páscoa, de ovo, de comprar chocolate, né? Isso já está na nossa cultura. Mas, claramente, a Páscoa não tem nada a ver com isso. Então, vamos lá. Vamos estudar aqui. Essa é a aula 1. A aula 1, ela vai falar sobre Cristo sendo a nossa Páscoa, né? Então, a gente vai ver que a Páscoa que Deus criou, ela aponta para Jesus. Aí vamos lá, olha só. Você pode acompanhar aqui também. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 5, Paulo, o apóstolo Paulo, ele já veio depois de Jesus, né? Paulo veio depois de Jesus. E quando ele está escrevendo a carta lá para a cidade de Corinto, ele avisa para o povo que eles precisam continuar comemorando a Páscoa, né? Então ele vai falar, o orgulho de vocês não é bom. Vocês não sabem que um pouco de fermento faz toda a massa ficar fermentada? Livrem-se do fermento velho para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são. Pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso, lembremos a festa. Celebremos a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da perversidade, mas com os pães sem fermento da sinceridade e da verdade. Ou seja, o que Paulo está falando aqui? Primeiro, ele fala que Jesus, Cristo, né, ele é o nosso Cordeiro Pascal. Ou seja, o que é Pascal? E Páscoa, né? E o Cordeiro, a gente vai falar sobre o Cordeiro já. Né? Então ele fala que Jesus, ele representa a nossa Páscoa. E é por isso que ele fala, celebremos a festa. Ou seja, Paulo, que veio depois de Jesus, ele afirma, olha, a Páscoa precisa ser celebrada pelos cristãos. Ela precisa ser celebrada. A gente precisa entender qual é o real significado da Páscoa e comemorar esse real significado. Né? Por mais que esteja na nossa tradição, de chocolate, de dar presente e tal, mas nós, como cristãos, precisamos entender e viver a Páscoa de verdade. O que ela significa, né? Passa aí. Aí, olha só, o que significa o nome Páscoa? A gente já vai começar agora a entrar na história. Páscoa é o nome em português, né? Aqui está o nome em hebraico, que é Pesach. Então, Páscoa é a tradução desse nome Pesach, né? E aqui está o nome em grego, Páscoa, né? Que é o mais perto do nosso, Páscoa. Mas a gente tem que pensar aqui, ó. Pesach. E quando foi que a Páscoa surgiu? A Páscoa surgiu antes de Jesus. Lembra da história de Moisés? Lembra de Moisés, que libertou o povo do Egito? Lembra da história dele? O povo estava lá preso 400 anos no Egito. Aí Deus manda Moisés. Lembra que Moisés ele foi salvo? Que o faraó mandou jogar os bebês no rio Nilo, né? Aí a Joquebede esconde ele dentro do cesto. Ele é pego pela filha do faraó. Ele é criado lá com o faraó. Aí depois, né, que ele entende a cultura dele, ele vai embora, porque ele mata um egípcio. Mas Deus aparece para ele lá na sarça ardente e fala, você vai lá libertar o meu povo, né? Aí vai Moisés e Arão lá pro faraó para pedir pro povo ser liberto. E aí quando acontece as 10 pragas do Egito, lembra? As 10 pragas do Egito. E aí o que vai acontecer? A última praga, você lembra qual é a última praga? A última praga é justamente a morte dos primogênitos. Lembra da história? Morte dos primogênitos. O que é primogênito? É o primeiro filho. Então, por exemplo, se o anjo da morte fosse passar aqui, eu ia morrer. Entendeu? É isso. O primogênito. Se fosse passar lá na casa lá da Andréia, o Thiago ia morrer. Morte do primogênito. Eu também. Quê? Eu também, na casa da minha mãe. Isso aí. Então, Deus enviou 10 pragas, né? Começa lá com o rio Nilo transformando em sangue, aí segue várias outras pragas. Tem a praga dos piolhos, a praga das moscas, tem a terra fica escura, enfim. Aí tem várias pragas. A 10ª praga, Deus fala assim, ó, a
nós vamos criar a Páscoa. Então, como é que começou a Páscoa? Antes da 10ª praga do Egito. Justamente para proteger o povo de Israel. Né? E aí, está escrito aqui, ó, a origem da palavra Páscoa vem do termo hebreu que significa Pesach, né? Que significa passar por cima. O anjo da morte passou por cima da casa dos hebreus e não os matou. Também é chamado de festa da liberdade. Então vamos lá. Lá em Israel, o povo comemora a Páscoa até hoje. Mas como eles não acreditam em Jesus, né? Eles não acreditam que Jesus é o Messias enviado, eles comemoram a Páscoa no sentido de lembrar o que Deus fez através de Moisés. Então, até hoje, lá em Israel, eles se reúnem na Páscoa, mas eles lembram o livramento que Deus deu para eles através daquilo que Moisés fez. E o que Moisés fez? Foi justamente instituir a Páscoa. Então, quando a gente vai lá para a Bíblia, lá em Êxodo 12, o título aqui, ó, da Bíblia é a Páscoa. E aí ele começa a explicar o que vai ser feito. Aí Deus fala assim, ó, o Senhor disse a Moisés e a Arão, no Egito, este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Digam a toda a comunidade de Israel que, no 10º dia deste mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família, um para cada casa. Se uma família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividi-lo com o seu vizinho mais próximo, que tenha um número adequado de pessoas em casa para compartilhar e conforme o que cada um puder comer. O animal escolhido será macho de 1 ano, sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito. Guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Então vamos lá, o que está acontecendo aqui? Vamos lembrar. Deus está enviando as pragas lá para o Egito. Quando chega na 10ª praga, Deus ele fala, ó, vai lá e avisa para o faraó que a 10ª praga vai ser matar os primogênitos. Só que antes disso acontecer, Deus reúne o povo e fala, olha, agora a gente vai criar o que é a Páscoa. Então, o que vocês vão fazer? A partir de hoje, esse vai ser o primeiro mês do ano para vocês. Então, para eles, né, quando a pessoa isso é o primeiro mês do ano. Aí, o que Deus falou? Quando for o dia 10 desse mês, vocês vão pegar um cordeiro e vão guardar esse cordeiro. Certo? Guardou o cordeiro vai ficar guardado até o 14º dia. Então, o cordeiro vai ficar guardado por 4 dias. Quando chegar lá no 14º dia, vocês vão matar esse cordeiro no pôr do sol. Então, quando estiver entardecendo, próximo já aí pro dia seguinte, vocês vão matar esse cordeiro. E aí, o que tinha que ser feito com esse cordeiro? Aí ele continua explicando. Continua passando aí o versículo. Aí. Não, volta. Ó, então, peguem um pouco do sangue do cordeiro que foi morto e passem nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas, nas quais vocês comerão o animal. Então, na casa que o bicho ia ser comido, eles tinham que pegar o sangue do cordeiro e passar lá na porta. Naquela mesma noite, comerão a carne assada no fogo, com ervas amargas e pão sem fermento. Não comam a carne crua, nem cozida em água, mas assada no fogo, cabeça, pernas e vísceras. Não deixem sobrar nada até pela manhã. Caso isso aconteça, queimem o que restar. Vocês o comerão da seguinte forma: cinto no lugar, sandália nos pés e cajado na mão. Comam apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Né? Então, lembrando, Deus instituiu a Páscoa, Deus criou a Páscoa muitos anos antes de Jesus surgir. Né? A Páscoa significa a passagem do anjo da morte lá no Egito, né? Mas que esse anjo da morte não ia afetar a casa do povo de Deus. Ou seja, o que significava a Páscoa? A libertação da escravidão, porque o povo ele estava escravo lá no Egito. Né? Então, o povo de Israel ele estava escravo no Egito, e aí Deus envia Moisés para libertar o povo. O faraó não quer libertar, aí começa a enviar as pragas. Antes da 10ª praga, Deus reúne o povo e fala, vamos criar a Páscoa. Então, como é que vai ser essa Páscoa? No 10º dia, você vai pegar o cordeiro. Tem que ser macho, de 1 ano, sem defeito. Vai deixar esse cordeiro guardado até o dia 14. No dia 14, no pôr do sol, você vai matar esse cordeiro. Vai pegar o sangue dele, vai passar nas suas portas. Vai pegar a carne dele, vai assar. E dentro de casa, você vai comer esse cordeiro todo. Principalmente a cabeça, as pernas e as vísceras. Não pode deixar de comer essas partes. E aí ele fala, tem que comer junto com a família, pode dar para os vizinhos e não pode sobrar nada. E ele ainda fala
guardavam o cordeiro, matavam o cordeiro, comiam o cordeiro, e depois disso, seguia 7 dias onde eles não podiam comer nada com fermento. Então, tudo que eles faziam, né, os bolos, as massas, que tinham fermento, eles não podiam comer mais. E por que Deus fala que não pode comer nada com fermento? Porque eles estavam com pressa para sair. Quando a gente vai fazer massa de pizza, bota fermento, não tem que deixar lá descansando a massa? Não tem que deixar descansando? Sim. Então, eles não podiam esperar. Então, quando eles não podiam esperar o tempo ali passando, porque eles estavam com pressa para fugir, Deus fala, não usa fermento. Porque aí não vai precisar deixar a massa descansando. Eles vão comer pão sem fermento. Né? E isso está até hoje na comemoração de Páscoa deles. A única coisa que eles não fazem hoje mais é sacrificar o animal, porque não tem mais tempo igual tinha. Então eles não sacrificam mais o animal, eles compram já o animal morto, igual a gente, né? Mas eles fazem o jantar de Páscoa, tudinho direitinho. Aí vamos lá, passa lá no slide. Muita gente tá voltando. Vai, passa aí. Aí vamos lá, volta aí. Aí vamos lá. Por que Paulo falou então que a gente, que não é do povo de Israel, a gente não é do povo de Israel, a gente não é judeu, por que a gente tem que comemorar uma Páscoa de uma coisa que a gente não viveu? Porque a gente não estava preso no Egito, né? A gente não estava lá sendo maltratado por faraó, a gente não estava nem fazia parte da nossa família, o pessoal que foi liberto lá e que passou pelo Mar Vermelho, ficou no deserto, nada disso. Né? Então, qual é a importância disso? Aí na folha vai falar que existe uma coisa chamada sombra, né? A Bíblia vai dizer, né, que a lei que tinha antigamente, ela não mostrava a imagem exata das coisas, mas ela era uma sombra daquilo que ainda ia acontecer. Faz aí. E aqui a gente vai ver o que é convergência bíblica. O que é convergir? Convergir é isso aqui, ó. Então, se tá eu e você andando e a gente vai convergir, a gente vai se juntar. Convergência bíblica é quando tudo aponta para Jesus. Então, na Bíblia, tudo aponta para Jesus, né? Cada história que a gente vê na Bíblia, a gente não vê de forma isolada. A história de Davi aponta para Jesus, a história de José aponta para Jesus, a história de Ruth, a história de Esther, todas as histórias, se você ler pensando em Jesus, você consegue encaixar tudo direitinho nas histórias, né? Então, elas não são histórias soltas. Então, isso é chamado de convergência bíblica, porque existe um plano, né, de redenção, e esse plano ele vai apontar sempre para aquilo que Jesus veio fazer, né? Passa aí. Aí a Bíblia também vai falar que existem leis que são chamadas de estatutos perpétuos. O que é perpétuo? Perpétuo é uma coisa que dura para sempre, né? Que nunca acaba. Então, quando Deus ele estabelece uma lei, ele chama essa lei de perpétua, significa que essa lei ela nunca mais vai ter fim. Então, a gente vai ver aquilo que Deus estabeleceu no Antigo Testamento ainda acontecendo nos dias de hoje, né? E quando Deus ele falou da Páscoa, ele falou que a Páscoa seria uma lei perpétua, seria algo que deveria ser comemorado de geração em geração para sempre, né? E aí, mais uma vez eu pergunto, mas o que isso tem a ver com a gente? Se a gente não nasceu lá, se a gente não tem parentesco nenhum com o povo de Israel, como é que a gente vai comemorar algo que a gente não viveu? Na verdade, a gente vai ver que a gente viveu, né? Que a gente vive a Páscoa. Faz aí. Então, aqui tem uma comparação, né? Da história de Moisés com a história de Jesus. Então, o que Moisés fez? Moisés, ele libertou o povo da escravidão do Egito, né? Então, o povo estava preso, estava sendo escravo literal. Eles eram forçados a trabalhar, eles ficavam lá trabalhando lá no Egito. E Jesus? Jesus, ele é o libertador da escravidão do pecado. Então, a história de Moisés, como eu falei, é uma das histórias que tem tudo a ver com a história de Jesus, né? Moisés é chamado de um tipo de Cristo. Ele representa algo que Jesus iria vir fazer, só que muito maior. Então, Moisés libertou o povo da escravidão do Egito, Jesus vem libertar a gente da escravidão do pecado, né? E a gente vai ver na Bíblia, quando a gente fala de Egito, o Egito, ele representa, de fato, o pecado, o mundo, né? E Faraó representa o diabo. Que é o faraó, ali, naquele momento, queria impedir a todo instante do povo de ir adorar a Deus. A mesma coisa que o diabo ele faz com a gente, né? Ele quer impedir o tempo todo da gente ir adorar a Deus, né? Ele não desiste. Passa aí. Aí aqui a gente vai falar agora dos detalhes dessa primeira Páscoa. Então, quais são os detalhes importantes? Agora é a parte mais legal. Agora a gente vai ver o que essa Páscoa tem a ver com Jesus, né? Então, o que acontece? Como eu falei, a Páscoa ela foi instituída por Deus muito antes de Jesus vir, né?
assim, olha, todo ano vocês vão comemorar a Páscoa exatamente dessa forma, para vocês sempre se lembrarem daquilo que eu fiz para vocês, de libertar vocês, né? Só que o próprio Moisés já tinha falado que depois dele viria um profeta maior, viria o profeta que deveria ser ouvido, né? E a gente já viu que convergência é quando tudo aponta para Jesus. Então toda a história da Páscoa, ela vem mostrar exatamente o que Jesus veio fazer por nós. Então por que lá na carta Paulo chamou Jesus de o nosso Cordeiro Pascal? Cordeiro Pascal nada mais é do que o cordeiro que tinha que morrer na Páscoa. Então, por exemplo, se a gente está aqui na época da Páscoa, a gente vai lá e pega o cordeiro, esse é o nosso Cordeiro Pascal. Por quê? Porque ele é um cordeiro e a gente pegou ele na época da Páscoa para matar ele na Páscoa, né? Então ele é um Cordeiro Pascal. Mas por que Paulo está dizendo que Jesus ele é o nosso Cordeiro Pascal? Né? Então isso tem a ver justamente com a história de Jesus. E aí, quando a gente começa a comparar, aqui vai comparar o que acontecia na Páscoa e o que aconteceu com Jesus, né? Então, olha só, o que a gente viu lá? O dia da separação e a morte do cordeiro. Que dia que o cordeiro tinha que ser separado? No dia 10. Então, no dia 10 do primeiro mês, né, do povo, o cordeiro ele tinha que ser separado. E ele ia ficar guardado até o dia 14. E ele só ia ser morto no dia 14, né? Aí, eu não vou ler, para não demorar muito, mas quando a gente vai lá para Marcos, Marcos é um dos 4 evangelhos, né? A gente tem 4 evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João. E aí, eles escrevem coisas que tem nos 4, né? Não tem histórias que falam nos 4, mas tem histórias que falam em um, mas não falam no outro. Por quê? Porque cada um está fazendo o seu próprio relato. Então, por exemplo, tem nós 4 aqui, nós 5, a gente quer escrever sobre a mesma coisa, né? Então, eu vou falar de um ponto, o Thiago vai, às vezes, evidenciar outro, o meu pai vai falar de uma outra forma, nós vamos falar sempre da mesma coisa, mas de visões diferentes, né? E aí, Marcos, ele vai contar justamente a partir da entrada de Jesus até a morte de Jesus. E na contagem, quando a gente começa a ler de trás para frente, ou seja, quando a gente vem aqui, ó, o último relato que tem, falando de época, é lá em Mateus 14. Em Mateus 14, Marcos 14, começa o versículo falando assim, ó, faltavam apenas 2 dias para a Páscoa. Ou seja, se a gente já viu que a Páscoa, que é quando mata o cordeiro, é comemorado no dia 14, e faltava 2 dias para chegar na Páscoa, então era que dia? Dia 12, certo? Era dia 12. Aí quando a gente vai voltando, ó, antes disso, começou um dia. Então, aqui era o dia 12. Depois, ó, no dia seguinte, dia 11, como é que Jesus entra em Jerusalém? No dia 10. Quando Jesus ele entra para morrer, detalhe, o que Jesus estava fazendo lá em Jerusalém? Jesus ia comemorar a Páscoa, né? Por quê? Porque Jesus era judeu. Jesus passou a vida toda dele, todo ano, comemorando a Páscoa com a sua família. Porque isso era uma ordem, era uma lei perpétua. Então, todo ano, desde o nascimento de Jesus, ele se reunia com a sua família e comemorava a Páscoa. Até que chegou esse ano aqui, que foi justamente o momento onde Jesus ia morrer. E quando é que Jesus morre? Na Páscoa. Ou seja, a Páscoa ela não foi criada porque Jesus morreu naquele dia. A Páscoa ela já existia e Jesus morreu na Páscoa. Entendeu? É diferente. A Páscoa sempre existiu. Deus já tinha feito a Páscoa desde a época de Moisés. Todos os anos eles comemoravam a Páscoa. E aí Jesus ia morrer na Páscoa. Entendeu? Mas se Jesus morreu na Páscoa, como é que a Páscoa representa a ressurreição de Jesus? Exatamente por isso que a gente está falando aqui agora. Tudo isso que a gente está contando. Vamos lá. Vamos com calma. Então o que vai acontecer? Já ouviram aquela história, né? A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém? Que aí tem os ramos, o pessoal fica com os ramos na mão, adorando Jesus, ele está entrando lá no jumentinho, né? Esse dia que Jesus ele entra na cidade é o dia 10 do mês de Abib. Ou seja, é o dia 10, o nome do mês lá para eles é Abib, né? É diferente, não é janeiro, fevereiro, março, né? Tem os nomes deles. Então, quando Jesus ele entra na cidade, é o dia 10 daquele mês. Exatamente no mesmo dia aonde as pessoas tinham que guardar o cordeiro, pegar o cordeiro. Então, Jesus ele entrou na cidade no dia que o cordeiro tinha que ser guardado. E aí, o que acontece? Jesus ele fica ali na cidade, né? Então, a gente vai ver que Jesus ele vai entrar no templo, ele vai fazer a purificação do templo, ele vai curar as pessoas, e os dias estão passando. E ele está onde? Guardado dentro da cidade. Igual o cordeiro tinha que ficar guardado dentro de casa, ele estava guardado dentro da cidade. Desde o dia 10 até o dia 14. Aí, o que vai acontecer? Na quinta-feira vai ter a Santa Ceia. O que é a ceia que Jesus estava fazendo? É a ceia da Páscoa. Ele já estava ali se preparando, né, com os seus discípulos para a comemoração da Páscoa. E aí, é justamente nesse momento que Judas vai, trai ele, né, entrega ele, e os soldados vão lá e pegam Jesus. Aí o que vai acontecer? De quinta-feira de madrugada até a sexta-feira de manhã é o tempo que Jesus está sendo julgado.
Então ele vai lá para os sacerdotes, ele vai lá para Pilatos, e ele está sendo ali julgado. Isso da madrugada de quinta até a sexta-feira de manhã. Quando chega a sexta-feira de manhã, que é justamente o dia onde o Cordeiro da Páscoa tinha que ser morto, é quando Jesus é julgado pelo povo e o povo fala para crucificar ele. Né? Passa aí, irmão, que eu esqueci qual é o próximo. Ah, tá. A escolha desse cordeiro, lembra que a gente falou lá que Deus falou? O cordeiro tem que ser o quê? Sem defeito, né? Macho, de 1 ano, sem defeito. Ele não podia ter nenhum tipo de defeito, assim, de ser manco, de não ter pata, de ser cego, nada disso. Ele tinha que ser perfeito, né? Ele tinha que ser perfeito. E aí, quando a gente... Isso aqui está escrito em Êxodo 12. Quando a gente vai para Lucas 23, 4, mostra o Pilatos falando: eu não encontro nenhum defeito em Jesus. Eu não encontro nenhum motivo para Jesus ser morto. Ou seja, assim como o Cordeiro da Páscoa tinha que ser perfeito para ser sacrificado, o próprio Pilatos que estava julgando ele fala: esse homem é perfeito. Ele não tem motivo para ser morto. Mas ele estava ali para ser julgado. Igual o Cordeiro que tinha que ser morto na Páscoa. Né? Passa aí. Aí a hora da morte, né? Lá em Êxodo, quando Deus falou para Moisés, ele disse que o cordeiro tinha que ser morto no pôr do sol. Então, no pôr do sol, no 14º dia, o cordeiro ia ser sacrificado, né? E quando a gente vai lá para Mateus 27, ele relata a hora da morte de Jesus. Então, Jesus, ele foi julgado da madrugada de quinta para sexta, né? Quando foi sexta-feira de manhã, o povo falou para crucificar ele. Aí Jesus foi pregado na cruz 9 horas da manhã, porque isso está lá em Marcos. Marcos fala a hora certinho. Fala, 9 horas da manhã ele foi posto na cruz. E aí Jesus vai ficar na cruz de 9 horas da manhã até 3 horas da tarde. Foi todas essas horas que Jesus ficou na cruz crucificado, né? Vivo, né? Depois das 3 horas, Jesus morre. O que está acontecendo depois das 3 horas? Pôr do sol. Então, da mesma forma que o Cordeiro da Páscoa tinha que ser morto no final do dia, Jesus foi morto no final do dia. Passa aí. Aí a preservação dos seus ossos, né? Como eu falei, a ordem que Deus dá para Moisés, para quando o povo fosse comemorar a Páscoa, é que os ossos daquele cordeiro não poderiam ser quebrados. Mas como você mata um osso quebrado? Fácil. Primeiro que você mata. Você corta aqui, ó. Você cortando aqui, você não está cortando o osso. Você está cortando a pele e cortando a jugular. A veia, né? A artéria. Saiu o sangue, saiu tudo. Começa a tirar a pele do animal, vai ficar só as carnes. Você começa a cortar as carnes sem quebrar os ossos. É simples, dá pra fazer. Eu só não sei fazer. Na teoria dá pra fazer, tranquilamente. E detalhe, você consegue deslocar o osso sem que ele quebre. Né? Você desloca o osso, mas você não quebra o osso, é diferente. Né? Quando a gente pega, por exemplo, a asa de galinha e a coxinha, se a gente fizer direito, a gente consegue deslocar os dois. Mas se você fizer assim, ele quebra e vai ficar o vermelhinho do sangue lá. Né? Aí, Deus falou, ó, o animal que vai ser morto, o cordeiro que vai ser morto, vocês não podem quebrar os ossos dele. E quando a gente vai lá para a história, lá da morte, o próprio João, que era o discípulo de Jesus, ele afirma que nenhum osso de Jesus foi quebrado. Por quê? Porque quando Jesus entrega seu espírito, ele morreu. E o que eles faziam naquela época? A crucificação era normal, as pessoas eram julgadas e eram crucificadas. Antigamente eu achava que só Jesus no mundo, no universo, morreu crucificado. Mas não, era normal. É um tipo de condenação, né? Então o bandido, isso era da cultura romana. Isso não era da cultura dos judeus, não. Os judeus, eles matavam as pessoas apedrejadas, né? Falou inclusive isso ontem lá no episódio que a gente viu. Você prestou atenção? O próprio Caifás, que é o que vai julgar Jesus, ele fala, né? Para eles não se envolverem e não julgar conforme a lei deles, mas deixar que os romanos julgassem Jesus. Por quê? Porque era da lei romana o costume de crucificar os presos, né? Então, como ele foi julgado por Pilatos, e Pilatos era romano, então o castigo foi a crucificação. E aí Jesus ele é crucificado com 2 ladrões, né? Um de cada lado. Só que o que acontece? Quando está se aproximando o final do dia, eles querem tirar os ladrões da cruz. Mas para tirar da cruz, eles tinham que estar mortos. Como eles não estavam mortos ainda, eles tinham o costume, né, de pegar uma vara de ferro e bater na perna deles para eles morrerem, né? Então eles estavam crucificados, batia aqui, quebrava a perna, puxava, né, eles caíam e aí eles paravam de respirar. Na hora, porque já estava todo flagelado, né? Então eles tiveram, os 2 ladrões que estavam do lado de Jesus, tiveram os ossos quebrados. Os ossos deles foram quebrados, né? Para acelerar a morte dele. Agora, quando eles chegaram lá em Jesus, Jesus já estava morto. Então, quando eles viram que Jesus já estava morto, não precisou quebrar os ossos de Jesus. Aí diz o quê? Que pegaram só uma lança e enfiaram
Jesus passando pela costela para chegar no pulmão, que aí saiu água e sangue, atestando da morte dele. Mas nenhum osso de Jesus foi quebrado. Assim como Deus falou que nenhum osso do Cordeiro da Páscoa podia ser quebrado, nenhum osso de Jesus foi quebrado. Aí vamos lá. Detalhe. Deus vai falar o seguinte, quando, lá atrás, lá na época de Moisés, quando vocês forem comemorar essa Páscoa, vocês precisam se reunir em família. Se reúnam em família para comer o cordeiro da Páscoa. Mas e se a família for pequena, chama os vizinhos para comer também. Né? Então aqui, Deus ele já está falando sobre o plano de salvação. Quando a gente fala do plano de salvação, o plano de salvação não é só para gente individual. Né? Então Deus me salvou, mas Ele quer salvar você. Ele quer salvar você, quer salvar você, quer salvar você, quer todo mundo. Então Ele fala, a mensagem da libertação é para a família. Né? E aqui, inclusive, cita Atos 16, que é justamente a história onde Paulo está preso com Silas, né? E aí eles começam a orar e a cantar louvor e a prisão se abre. Já ouviu essa história? E aí o soldado quer se matar. Só que aí o soldado vai e reconhece, né, que o Deus de Paulo é o Deus verdadeiro. E ele fala, o que eu faço? E aí Paulo diz, crê em Jesus, você e a sua casa serão salvos. Então se você crê em Jesus, você e a sua casa vai ser salvo. Né? E isso mostra justamente o que Deus queria fazer desde o início. Eu quero salvar vocês, mas não é só você, eu quero salvar a família toda. Eu quero que todos estejam reunidos comemorando a Páscoa. Né? Trazendo para o dia de hoje, o Senhor ele também espera que a gente esteja reunido para adorar Ele. Que a gente esteja reunido como família, e a partir do momento que a família foi alcançada, que isso se estenda também para outras pessoas. Né? Então, assim como eles comeram do cordeiro, literal, em família, a gente come, entre aspas, do cordeiro, que é Jesus, e a gente precisa desfrutar dele também em família. Né? Então, Deus se agrada muito mais da gente estar em família adorando do que só um da família, né? Ou só dois da família. Aí vamos lá. Como eu falei lá Deus fala para Moisés que o sangue do cordeiro tinha que ser passado na porta, né? E aí o que acontece? Quando o anjo chegava e ele via aquele sangue na porta, ele passava daquela casa. Então imagina o anjo da morte entrando aqui na vila, um monte de casa. Ele ia parar de porta em porta. A casa que tivesse a marca do sangue, ele não entraria. Ele iria para outra. Foi exatamente isso que ele fez lá no Egito. Então ele foi passando de porta em porta. A casa que tinha o sangue do cordeiro, ele não podia entrar para matar aquelas pessoas, porque aquele sangue na porta ali mostrava que aquelas pessoas tinham obedecido aquilo que Deus tinha falado. Né? E aí está falando sobre a apropriação. O que é apropriar? É você acreditar na promessa. É você acreditar na promessa. Então, o povo, ele recebeu essa ordem de Deus. Recebeu a ordem, passem o sangue lá na porta. Só que se eu falo assim, pai, Deus falou que é para passar o sangue na porta, tá? Já sabe o que é para fazer, não sabe? Se você não passar, o que vai acontecer? O anjo da morte vai entrar e vai matar todo mundo. Ou seja, o que isso quer dizer pra gente? Primogênito. Sim, primogênito. Mas o que isso quer dizer pra gente? Adianta a gente conhecer o que Deus quer que a gente faça, mas não fazer? Não adianta. Né? Então, da mesma forma que Deus falou, a casa que o sangue não tiver na porta, o anjo da morte vai entrar e vai matar. As pessoas já sabiam o que tinha que fazer, mas quem não tivesse feito, morreu. Já era, foi embora, morreu. É a mesma coisa nós. Nós conhecemos a palavra, mas se a gente não coloca em prática, vai ter salvação pra gente? Não vai ter salvação. Né? Por quê? Porque Deus ele é justo. Se ele fala que a salvação ela precisa vir pela fé, e a nossa fé gera em nós atos, gera transformação, se a gente não mostra isso, se a gente não dá testemunho da nossa fé, se não há transformação, ele não pode nos dar algo que ele prometeu debaixo de uma lei. Então teve a lei da Páscoa, e ele falou, o anjo da morte só não vai entrar na casa que tiver o sangue. Não adianta a pessoa virar e falar assim, Deus, eu sabia que tinha que passar o sangue. Tá bom, tu sabia? Tu fez? Não fez. Então não fez, vai entrar o anjo e vai morrer todo mundo. Entendeu? É simples, né? Então da mesma forma que Deus espera que pediu pro povo fazer uma coisa e obedecer, ele fala pra gente, faz o que eu tô mandando, obedeça. Né? Aqui é um exemplo, né, de como eram as portas daquela época e o sangue passado na parte de cima. Esse coisa é sangue passado? Você deve tirar foto de lá. Não, o signo não, né? O signo você pode representar, né? Isso é uma representação. Não significa que a casa de lá daquela época nem existe mais. Aí vamos lá. Aí Deus fala que esse cordeiro ele tinha que ser comido com ervas amargas, né? Então na hora de preparar o cordeiro, de tirar lá as
ele tinha que ser comido com ervas amargas, né? E vamos lá. É prazeroso comer ervas amargas? Qual é o gosto que você sente na boca? Amargura, né? Então, quando a gente fala de coisa amarga, a gente lembra o quê? De tristeza, né? Uma coisa que é amarga. Quando a gente fala de doce, é o quê? Felicidade, alegria. Quando a gente fala de amargo, é triste. É coisa triste, né? Então, na verdade, o que Deus estava querendo dizer? Que quando o povo lá da época de Moisés, fosse comer o cordeiro, eles tinham que comer. Dá uma pausa, não para lavar arroz. Não vou lavar nada. Eu tô precisando. Então, eles tinham que comer esse cordeiro com ervas amargas, né? Então, eles tinham que comer pensando na escravidão. Então, eles comiam o cordeiro todos os anos ali que passavam, e até hoje, né? Eles comem a carne com erva amarga, pensando na tristeza da escravidão, naquilo que eles sofriam, que eles viviam, quando eles estavam lá presos no Egito. E o que isso significa pra gente? A gente vai comer comida com ervas amargas nesse sentido? Não. Nesse caso, é um sentido espiritual. No sentido de uma amargura, lembrar também da gente a tristeza de como era viver no pecado. Lembra que eu falei? Que o Egito representa o mundo e o faraó representa o diabo. Então, quando o povo lá de Israel comia as ervas amargas, eles lembravam da época que eles eram escravos do Egito. Hoje, quando a gente pensa naquilo que Deus fez por nós, a gente também precisa olhar para quando a gente era preso no pecado e nos arrependermos, né? Então, isso fala da tristeza, do arrependimento. Quando a gente se arrepende de algo, a gente fica triste, né? Quando a gente não se arrepende, só fica com remorso ou não significa nada, é isso, passou, vida que segue. Mas quando a gente está, de fato, vivendo para Jesus e a gente olha para o que a gente era, para o que a gente foi, para o que a gente fez, que não agradava a Deus, a gente sente tristeza, né? A gente pensa logo assim, poxa, queria voltar para aquela época e não fazer diferente. Por quê? Porque a gente sabe que isso entristece Jesus, né? Então, esse ervas amargas pra gente é o arrependimento que a gente precisa ter diante dos nossos atos errados. Passa aí. Aí ele fala das regras, né? Lá Deus ele dá algumas regras de como que essa carne tinha que ser comida. Ele fala, ó, não pode comer a carne crua, não pode comer a carne cozida, tem que comer a carne assada, tem que comer as partes que eu mandei comer, que é a cabeça, que é as patas, que são as vísceras, tem que comer essa parte, né? E aqui a gente fala sobre o padrão. Deus estabelece um padrão para as coisas. E a gente, às vezes, quer questionar aquilo que Deus está falando, né? Então, Deus, ele fala, olha, você precisa se transformar, você precisa mudar seu jeito, você precisa fazer várias coisas ou deixar de fazer várias coisas. E, às vezes, a gente fica ali questionando. Imagina o povo lá questionando Moisés. Caraca, Moisés, por que a gente tem que comer a cabeça do cordeiro? Não, foi Deus que mandou. Por que tem que comer a pata? Deus mandou. Ah, mas por quê que Deus mandou? Porque ele quis, porque ele é Deus, ele que manda. É igual a pergunta que o Elcio fez. Por que o porco é considerado impuro? Porque Deus quis que fosse assim. Ele estabeleceu algumas regras e separou os animais puros e os animais impuros. Por quê? Porque esses animais eles faziam mal de alguma forma? Eles eram ruins? Não. Mas é porque Deus olhou e falou, ó, eu quero que esses animais vocês comam e esses aqui vocês não comam. E o que cabia ao povo? Obedecer. É isso. Então, se Deus quisesse, ele podia botar o boi como um bicho impuro e a gente não podia comer carne. Podia. Ele o que ele quisesse, ele faria, entendeu? Então, o que cabe a nós diante de uma lei de Deus? Obedecer. Então, se ele falou que o animal só pode comer assado, a gente só vai comer assado. Ah, mas eu prefiro ele cozido, frito. Não. Tua preferência, não tô nem com preferência, entendeu? Tem nada a ver com Deus. Deus falou que é desse jeito, é desse jeito que a gente vai fazer. Passa aí. Aí aqui tem uma comparação, né, das partes que Deus mandou comer e o que significa pra gente. Então, quando Deus ele fala que a gente tem que comer a cabeça, que eles tinham que comer a cabeça, né, do cordeiro, isso pra gente representa, né, não de forma literal, porque a gente não sai por aí comendo a cabeça dos bichos, mas significa ter a mente de Cristo, né, pensar igual Jesus, ser transformado, nossa mente renovada, né. Quando Deus ele fala que tem que comer a perna do cordeiro, pra nós é seguir os passos de Jesus. Ser igual a Jesus no modo de andar, aonde caminhar, porque Jesus ele sabia onde ele podia ir, onde ele não podia ir, né? Qual era o caminho certo a seguir. E as vísceras, ela fala da parte de dentro, né? Então ela fala mais de sentimento, da atitude que Jesus tinha diante das situações, diante de Deus. Aí aqui vai falar sobre a urgência para comer o alimento, né? Então ele diz que quando Deus ele fala para Moisés sobre a Páscoa, ele fala, olha, vocês precisam comer todo o alimento. E ele diz, não deixem sobrar nada. Não pode sobrar nada pro dia seguinte, né? E isso é muito interessante porque a gente vai ver da importância e da urgência da palavra de Deus pra gente. Então, a palavra, Paulo vai dizer muito isso, né? Que hoje é o tempo da salvação. Hoje é o dia oportuno, né? Então, da mesma forma que Deus falou, não deixem para depois, não deixem para comer depois desse alimento, porque vocês precisam comer para sair rápido. Então,
Porque hoje é o dia que vocês têm. Né? A gente não sabe o que vai acontecer amanhã, mas hoje... Exatamente, a gente não sabe que a gente vai morrer daqui a 5 minutos, né? Então, hoje é o momento da salvação, o momento de aproveitar, de degustar esse alimento que é a palavra. Passa aí. E a marca do sangue, né? A gente já falado, mas vai falar que a identificação dos separados se deu pela marca do sangue do cordeiro. Então, como é que as casas separadas eram identificadas? Casa separada era aquela que tinha o cordeiro, a marca do sangue, né? Então, a marca do sangue representava quem era separado. E a mesma coisa que Jesus ele faz por nós, né? O sangue de Jesus, ele separa aquele que crê e vive dessa forma e aquele que não crê e não vive dessa forma. Ou que crê e não vive dessa forma, né? Então, o que nos separa de alguém que não é cristão? É a marca do sangue de Jesus. Que sangue? O sangue que foi derramado na sua morte, né? Então, assim como o sangue do cordeiro lá na época de Moisés mostrava quem era de Deus e quem não era, quem hoje reconhece Jesus como Salvador também se apropria desse sangue para si e é a marca que nós temos, diferente daqueles que não têm. Prontidão para peregrinação, né? Peregrinar é você ir num caminho, numa jornada, né? E aí tá falando, o povo deveria comer o cordeiro já preparado para a viagem que aconteceria depois, que é a saída do Egito. Então, o que Deus falou? Como é que vocês vão comer esse cordeiro? Já prontos para sair. Então, se arrumem, deixem as malas prontas, vão sentar, vão comer e já vão embora. Porque vocês têm uma viagem pela frente, né? Então, o que isso tem a ver conosco? Quando a gente se alimenta do sangue de Jesus, né, que esse sangue de Jesus ele vem até nós e nos lava, agora a gente precisa também estar pronto para a caminhada que a gente vai ter. Qual é a caminhada? A caminhada até o céu, né? A nossa caminhada, como eu falei da outra vez, que quando a gente encontra Jesus, não é a linha de chegada, é a linha de partida, né? É a linha de início. Então, a gente reconheceu Jesus como nosso Senhor e Salvador, a gente entende que o sangue dele foi derramado para nos salvar, agora a gente tem toda uma jornada pela frente para viver até a eternidade. A aliança eterna, né, como eu falei, a Páscoa deveria ser comemorada todos os anos perpetuamente, né, como memória da salvação do povo. Então, lembrando, a Páscoa já existia antes de Jesus, né? A Páscoa era uma aliança que Deus fez com o povo para mostrar a libertação deles da escravidão. E aí Jesus vai e morre justamente na Páscoa, sendo ele o Cordeiro perfeito, né? Então, a partir da morte de Jesus ali, ele estabeleceu uma nova aliança. O que é sempre falado na ceia? Quando Jesus está ceando, né? Que ele pega o cálice do vinho, que está a última ceia que ele faz com os discípulos, ele pega o cálice e ele fala, este é o meu sangue, né? O sangue que vai ser derramado por vocês. E ele fala, é o sangue da nova e eterna aliança, né? E ele fala, todas as vezes que vocês se reunirem, vocês vão tomar da ceia para se lembrar daquilo que eu fiz. Então é por isso que a gente toma o cálice, né, de vinho ou de suco e o pão. Né? E detalhe que o pão que Jesus estava comendo era um pão sem fermento, né, como tinha estipulado.